está Jesus nesse Natal? Vamos pensar um pouquinho no presépio. O presépio aponta para um momento na história, um momento único que aconteceu na história. Deus enviou o seu Filho ao mundo, e ele veio, nasceu como um bebê, numa vila pequenininha chamada Belém, fica a 9 quilômetros ao sul de Jerusalém. Mas ele não permaneceu bebê, ele cresceu, ele nasceu, mas ele cresceu, e cresceu ao norte, num outro vilarejo chamado Nazaré, na região da Galileia, que fica a 193 quilômetros acima de Jerusalém. Como os meninos de sua época, Jesus aprendeu a profissão do seu pai, que era carpinteiro, e quando ele completou 30 anos, ele se entregou inteiramente à missão que ele recebeu do seu Pai Celestial. A partir dos 30, nos próximos 3 anos, ele pregou, curou e finalmente foi crucificado pelos judeus. Quando nós nos encantamos com o bebê Jesus e deixamos o bebê lá na manjedoura da nossa imaginação, nós deixamos de conhecer a maior parte da vida de Jesus e das coisas maravilhosas que ele, tanto que ele fez, quanto que ele ensinou. Não foi o bebê que deu a sua vida para nos resgatar do pecado, foi o homem Jesus. Quando nós pensamos na ceia, Jesus, por onde ele passava, recebia muitos convites para almoçar, e ele sempre aceitava. O primeiro milagre que ele fez foi numa festa de casamento, na casa de amigos da família, na cidade, também na vila chamada Caná, que também ficava na Galileia. Uma boa parte dos ensinos de Jesus foram dados no contexto, em volta de uma mesa de refeição, ou num banquete. Os líderes religiosos criticavam Jesus porque ele estava sempre recebendo esses convites, mas ele não discriminava quem convidava. Ele também ia na casa dos cidadãos de reputação duvidosa e politicamente incorretos. Um deles uma vez disse: aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Está registrado em Lucas 7:34. Jesus era uma pessoa acessível. Ele era uma companhia agradável. Ele gostava de gente, gostava de festa. E essa visão da humanidade de Cristo, de Jesus, ela tem um enorme apelo hoje. E ela possui um efeito muito forte no sentido de aproximar Jesus da gente. Ele é gente como a gente. Porém, Jesus também é Senhor. Ele é Deus. E em nenhuma ocasião, mesmo com toda essa proximidade, essa liberdade que ele dava e tinha com as pessoas, mesmo com esse espírito amistoso com que ele se relacionava, ele nunca, em nenhuma ocasião, recusou a adoração de quem quer que fosse. Seja um leproso curado, uma prostituta perdoada, um endemoniado liberto, ou um discípulo arrependido. Será que Jesus está nos presentes? Talvez o elemento de maior destaque do Natal seja dar e receber presente. Isso nos mobiliza e ocupa nosso tempo. Antes, na preparação, na compra, nós vamos às lojas e, enfim, fazemos listas. E também na hora de entrega desses presentes, o momento, a ocasião, a festa, a hora, o suspense. A troca de presentes que acontece nessa época, normalmente a gente associa, de vez em quando a gente associa com o fato de que Deus nos deu o maior presente possível, quando Ele entregou o seu único Filho para nós, um presente da graça de Deus, um presente da generosidade do nosso Pai Celestial. Deus é amor, e Jesus é a personalização do amor, é o amor
de forma concreta, entregue para nós e por nós. O elemento surpresa nesse presente foi a inversão que Jesus propôs. As nossas boas obras, elas devem ser a consequência de receber o presente ou de ser amado por Deus, e não a razão para merecer o presente e o amor de Deus. É uma coisa diferente, que a gente precisa comparar com o nosso dar e receber presente hoje. Existe uma fórmula. Os psicólogos pesquisando bastante essa questão de como a gente consegue ajudar alguém a lembrar de detalhes de como chegar num determinado destino. Alguém te liga e se escuta, vamos se encontrar em outro lugar, ou na sua casa nunca foi, e você tem que dar as instruções de como chegar. Eles pesquisando isso descobriram que se você quiser ajudar essa pessoa a lembrar de como ele vai chegar, lembrar dos detalhes, há uma coisa que precisa acontecer. Primeiro, você precisa descrever um marco, uma referência, antes de falar no destino. Por exemplo, na minha casa, eu moro ali numa travessa da Giovanna, e eu falo assim, você conhece a padaria Casablanca? Eu dou um marco. Ou o Alô Bebê, ou, enfim, um marco da rua próximo, Posto Petrobras. Quando você faz isso, nas pesquisas, eles descobriram, você consegue um índice de acerto e de lembrança enorme. E não o contrário. Quando você fala, olha, minha casa, e você dá um endereço, diz o bairro assim, geral, há muito mais dificuldade. E é interessante que os pesquisadores testaram isso com o jogo Onde Está o Wally? Eles verificaram que essas pessoas encontravam na pesquisa o personagem, título, muito mais rápido quando era dado. E você sabe que o Wally às vezes está no supermercado, às vezes está num lugar, está no outro, está numa praça, está em vários lugares, né? E elas encontravam sempre nessa pesquisa, quando davam um marco, uma referência, e depois vinha o alvo. E não o contrário, né? Um dos pesquisadores explicou que o ouvinte já começa a processar as instruções antes delas terminarem. E, portanto, o melhor é dar logo no início uma informação avançada. Lembra disso, quando você for explicar o caminho de chegar em algum lugar para alguém. Isso é muito interessante, porque quando Deus mandou o seu Filho ao mundo, durante 400 anos, Deus não falava. Havia um silêncio da parte de Deus com o povo de Israel. 400 anos de silêncio profético. Nenhum profeta apareceu, como era de costume. O Antigo Testamento se encerra no livro de Malaquias, e com aqueles últimos profetas, se encerrou o período profético. E 400 anos, 4 séculos de silêncio da parte de Deus. As profecias tinham sido dadas, Deus já havia falado, havia uma história de um Deus que agiu na vida do seu povo, mas silêncio. E chegou o momento de Jesus vir ao mundo. Mas era necessária uma informação avançada. E essa informação avançada foi um homem. Nós lemos em João, no Evangelho de João, acerca de um outro João. Logo no início do Evangelho, surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. A primeira menção a João no Evangelho, que também se chama Evangelho segundo João, já declara qual era a sua missão: testemunhar acerca da luz. E testemunhar da luz a fim de que por meio dele todos os homens viessem a crer.
Estava chegando a verdadeira luz e uma preparação era necessário, uma informação avançada, um marco, uma referência. E João foi essa referência para a sua geração. Nesse mesmo evangelho, no texto em seguida, João, nós sabemos que ele recebe o apelido Batista, como a gente chama João Batista, né? Porque ele ficou conhecido como aquele profeta que apareceu depois de 400 anos, um pregador em Israel, falando em nome de Deus, com o poder de Deus, e ele batizava as pessoas que se arrependiam dos seus pecados e decidiam viver uma vida correta. O texto ainda, mais adiante, capítulo 1 de João, diz que João dá testemunho dele. Ele exclama, de Jesus, ele exclama: este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim e não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. João Batista ficou muito famoso, as multidões iam até ele no rio ser batizado. Primeiro para ouvi-lo. Ele se tornou uma personalidade, uma coisa nova na vida do povo, um profeta entre nós. Será ele o Messias? Essa era a pergunta. Fizeram para ele: você é o que havia de vir? Ele disse: não, eu não sou. Ele ficou muito famoso. Depois de 400 anos, surge um profeta. Mas João sabia qual era o seu papel. Ele sabia qual era o lugar dele. Ele nunca chamou atenção para si mesmo, ou ao movimento de avivamento, como a gente podia dizer, talvez, que ele causou. Aliás, mais tarde, no Evangelho ainda, capítulo 3, versículo 30, numa conversa, quando ele é cobrado: escuta, mas tem alguém que está ficando mais famoso que você, que está aparecendo mais que você, que está crescendo em popularidade mais que você, Jesus Cristo. E João afirma: convém que ele cresça e eu diminua. Mais adiante nós lemos, nesse mesmo capítulo 1, este foi o testemunho de João. Quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhes perguntarem quem era ele, ele confessou e não negou. Ele declarou abertamente: não sou o Cristo. João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. Eu sou a voz do que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. Há uma verdade literal e uma verdade metafórica nessas palavras. Literal porque João, de fato, morava no deserto. Ele morava no deserto. Ele vivia recluso. Ele não estava no meio do povo, na cidade. Ele ficava isolado. De vez em quando ele aparecia. As pessoas iam até ele. O povo judeu, por outro lado, vivia também num deserto espiritual. Era um povo oprimido pelas legiões do Império Romano que ocupavam a terra e demonstravam com a presença e os impostos, a carga pesada de impostos e a falta de liberdade, que eles estavam dominados, que eles não eram um povo que podia decidir acerca do seu destino. Mas havia também uma tirania interna, uma ditadura espiritual e também política. Essa escravidão que eles sofriam dentro da própria terra deles era exercida pelo Sinédrio, 70 fariseus e saduceus que controlavam a religião, as regras, os usos e costumes. Era uma autoridade local que oprimia o povo. Oprimia através de rituais, oprimia através de obrigações pesadas. A verdade verdadeira é que o deserto, na realidade, está entre nós e em nós.
O Natal chegou, mas Cristo está literalmente fora dele. Não é difícil a gente observar isso. É só olhar as decorações. Você encontra Papais Noel, renas, que afinal não é bem um animal que a gente encontra com facilidade aqui no Brasil. Há decorações de shoppings inteiras feitas de cachorros, coloridos, bonitinhos, estofados, claro, verde e vermelho, que são as cores do Natal. Duendes por toda parte. Os jingles e as propagandas, na realidade, têm uma finalidade só: comprem, comprem, comprem. Jesus já está fora do Natal há muito tempo. Há muito tempo. E nossa sociedade globalizada convive com um mix de cosmovisões acerca do tema Deus. Numa ponta do espectro está o materialismo científico, que afirma que o que crê, que na realidade é uma crença, que a realidade, que só a realidade física serve como base de tudo que existe. O que existe é a realidade física. E é nisso que o materialismo científico crê. Essa é a realidade única. Na outra ponta está a noção de que a fé é um meio legítimo, genuíno, de se conhecer a realidade. Porque a realidade, conforme essa construção, ela é também metafísica, ela é espiritual, ela é imaterial. Não é só apenas o material, a materialidade física. Mas a imaterialidade também faz parte da nossa realidade. E nós convivemos com ela o tempo todo. Então é legítimo se conhecer essa outra realidade que é invisível e espiritual, e a fé é este meio. O grande agravante dos nossos dias é que há uma proliferação de religiões, ou de propostas que prometem recompensas, às vezes mirabolantes, tanto aqui na Terra como no pós-vida. Os terroristas, determinadas alas do terrorismo militante, islâmico, creem que se suicidando eles vão encontrar virgens, olhos verdes, aguardando lá no além, no idílio da eternidade que é prometida para eles. Há uma série de promessas. Isso é complicado. O templo, como local de encontrar Deus, tornou-se relativizado. E, em grande medida, simplesmente são marcos da cultura, de uma cultura pós-cristã, especialmente no mundo ocidental. E a religião está alienada e ela tem deixado de dar as coordenadas da vida. João, com uma informação avançada acerca da luz, da verdadeira luz que viria, que estava chegando, viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem me referi. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer sobre ele dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. João não apenas sabia que o papel dele era de preparação, não apenas ele entendia que a sua popularidade ia diminuir e Jesus ia se tornar o centro das atenções, como deveria ser e foi, mas ele anunciou que ele veio, Jesus veio, não apenas para iluminar, no sentido de mostrar o rumo, mas resolver a questão do abismo que existia entre Deus e os seres humanos. Portanto, é que ele diz: ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
É Ele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A cruz é o lugar onde nós encontramos Jesus. É ali que Ele quer ser encontrado e deve ser encontrado. Jesus morreu por nós. Claro, se nós deixarmos Jesus na cruz, nós fazemos dele simplesmente um mártir. Um grande líder cuja carreira foi interrompida por uma condenação injusta, arbitrária, cruel. Deixar Jesus crucificado é arrancar a vitória da mensagem da salvação e transformar uma boa notícia em má notícia. Jesus morreu, acabou. A cruz é uma parte da história, é uma parte da mensagem, importante porque ela fala de perdão. Ela fala de redenção. Ela fala de alguém que ocupou o lugar que era nosso. Alguém que levou sobre si a nossa iniquidade. Alguém que sofreu no nosso lugar. Espontaneamente, por amor. Não acabou. Jesus não ficou morto. A cruz é uma parte da mensagem. As boas novas se completam com a ressurreição de Cristo. E a maior prova de que Ele ressuscitou são os seguidores de Jesus. É Cristo vivendo neles. A pergunta é, então, como fazer um caminho reto para o Senhor em nossa sociedade? Onde está Jesus neste Natal? Pense e responda. Deus poderia muito bem, como Ele fez lá no batismo de Jesus, com uma grande e forte voz do céu, proclamar para a terra inteira de uma maneira absoluta e eficaz e completa e final: este é o meu filho. Deus poderia, neste Natal, simplesmente bradar do céu e dizer para o mundo: presta atenção em que é que vocês estão realmente celebrando. Deus poderia fazer isso diretamente. Ele não precisaria da gente. Como uma grande mão invisível, né, que apontava para o Wall-E lá no meio, né, do quebra-cabeça. Deus poderia fazer isso. Mas Ele não escolheu fazer isso. A maior prova de que Ele ressuscitou são os seguidores de Jesus. É Cristo vivendo em nós, a esperança da glória. Como fazer um caminho reto para o Senhor em nossa sociedade? Onde que Jesus pode ser encontrado neste Natal? A resposta é em você e em mim, em nós. E nós estamos no mundo para ser essa informação, essa instrução avançada. Deus nos deixou aqui, não por outro motivo, senão para ser um marco, uma referência no caminho para Jesus. Nesse sentido, o ministério de João Batista é um modelo para mim e para você. Nós estamos no mundo para testemunhar acerca da luz. Nós somos essa informação avançada. Nós somos os marcos, as referências do caminho para ajudar as pessoas a encontrar Jesus no deserto de um mundo cheio de atrativos, mas vazio de significado, inclusive o significado do Natal. Um mundo cheio de presentes, de comida gostosa, de encontros familiares, que tem o seu valor, de decoração, de música. Realmente é uma época que, para muitos, ela causa sentimentos positivos. Para alguns, não. Nem para todos, mas para alguns e muitos, sim. Mas deixa fora o Cristo da mensagem do Natal.
Onde está Jesus neste Natal? Nós vamos, com certeza, celebrar, nós vamos ter encontros, já alguns nós já tivemos no trabalho, nós vamos trocar presentes, dar e receber. Em alguns dos nossos encontros nós vamos cantar. Muitas coisas vão ser feitas, comidas, mesas fartas, comidas muito gostosas, preparadas com muita dedicação, especiais para essa época do ano. Mas o fundamental é que Jesus não fique fora do Natal. E para muita gente, talvez a sua presença numa dessas festas, numa dessas ocasiões, vai ser a única presença de Jesus no Natal dessas pessoas. Pense sobre isso. Essa é a resposta que nós temos que dar à pergunta: onde está Jesus nesse Natal? Imagine um mundo naquela árvore de Natal lá do Ibirapuera. Imagine uma árvore gigantesca colocada nessa terra, no planeta Terra. E embaixo dessa árvore presentes para o mundo. Árvore enfeitada, árvore com presentes embaixo e a população do mundo em volta dessa árvore na noite do Natal. Quem são os presentes que serão abertos? Quem vai enfeitar essa árvore do ponto de vista da mensagem do Evangelho? Quais são as luzinhas que piscam nessa árvore que fica em cima da terra? Quem é a decoração de Deus para esse mundo? Quem que decora, quem que ilumina, quem que embeleza o mundo com o amor de Deus? Senão aqueles que seguem a Jesus Cristo. Eles são os que brilham. Eles são os que amam. Eles são os que mostram o caminho. Somos nós. O mundo está, as pessoas, e nós um dia estivemos sem rumo também. E pela graça de Deus, Ele nos achou. Houve informação avançada que nos alcançou. Houve marcos, houve referências para a nossa vida. Nós somos essas referências, esses marcos. Onde está Jesus nesse Natal? Está na sua vida, na minha vida. Feche os seus olhos agora, vamos ter um tempo de oração? E eu queria que você pensasse e fizesse assim um olhar no seu calendário na próxima semana até o dia 25. Tudo que vai acontecer. As compras que você ainda precisa fazer. Os eventos que você ainda vai ter que ir. As festas de família que talvez você vai ter que dividir. De 24 à noite numa, almoço de 25 com outro. Pensa na sua agenda. Os presentes que faltam, que você quer ainda providenciar e preparar. Os cartões que você precisa escrever. Já deu para ficar cansado só de pensar, né? Agora entrega tudo isso para Deus. As comidas que você tem que preparar ou encomendar. Entrega tudo isso para Deus. Coloca diante dele agora. Na sua agenda, seus eventos, suas tarefas, as festas, tudo. Os presentes, a comida, a ceia. E agora pense nas pessoas que você vai encontrar nesse Natal, nesses eventos, nessas ocasiões, no dia 24, no dia 25, que você vai visitar, que você vai ligar, que você vai dar um cartão. Pense nas pessoas.
Você é um presente de Deus para elas. E esse presente, que é você, terá um valor incalculável, um valor eterno, se ele refletir Jesus Cristo. Se embrulhado na sua vida, no pacote das suas palavras, das suas ações, do pacote que você vai entregar, do sorriso, do beijo, do abraço, se embrulhado nessas ações tão significativas, tão humanas, se dentro disso tudo, se na casa que você vai abrir, a mesa que você vai preparar, a comida que você vai fazer com tanto carinho, se dentro disso tudo, embrulhado no fundo disso tudo, movendo todas essas atividades, estiver Jesus Cristo, tudo fará sentido. E toda comemoração estará louvando aquele que não poupou o seu único filho, mas o entregou como o maior presente para nós. Que poderia ter vindo já como um rei, conquistador, impondo a justiça divina, mas escolheu vir da forma como veio, nascendo de uma forma humilde, numa estrebaria, deitado num coxo envolto a panos, em cima de palha. Uma vida simples, sem discriminação. Amado e amando a todos, mas também odiado por todos aqueles que decidiram deixá-lo de fora. Mais de 2000 anos depois da vinda de Jesus, nós vivemos numa época de deserto. E eu e você, nós, que conhecemos o Senhor, somos a informação avançada. Somos os marcos, somos as referências, para que as pessoas descubram onde está Jesus neste Natal. Senhor, ajuda-nos a nos alegrar e que essa descoberta nós já fizemos. E, Senhor, dá-nos a alegria de poder transmitir a outros de alguma forma, às vezes com palavras, às vezes com música, às vezes com gestos, mas transmitir esse amor que nos alcançou. Obrigado pelo presente que é Jesus. Obrigado porque Ele removeu esse peso terrível que pesava sobre nós, que nos afastava do Senhor, que nos deixava sem rumo, tristes, sem significado na vida. Ajuda-nos, Senhor, nessa época, a ajudar pessoas a encontrarem esse rumo e esse significado em Jesus. Usa-nos como informação avançada, como marcos e referências no caminho para Jesus. Assim nós oramos no nome dEle.